Mateus 15, do versículo 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esse texto é bem conhecido, né? E nós vemos que essa mulher, ela era uma mulher cananeia, e ela não era, então, descendente do povo judeu. Ela, ao contrário, os cananeus, eles eram um povo que no passado tinha feito muitas coisas erradas. Deus havia mandado até ser destruído este povo. E então ele era um povo que não tinha amizade com o povo judeu. Mas ela viu Jesus ali, ela tinha uma necessidade, ela precisava de Jesus, e ela saiu e foi até onde ele estava, e ela fez ele ouvir o seu clamor. E é interessante que ela chega, e ela vem clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que os próprios judeus, que eram o povo de Deus, não chamavam Jesus de filho de Davi. Filho de Davi porque ele era herdeiro legítimo do trono de Davi. Jesus, ele era o herdeiro legítimo, mas o povo judeu não creu nele assim. Mas ela, esta mulher que nem pertencia ao povo judeu, ela o reconhece. Ela reconhece a legitimidade de Jesus como rei. E ela clama a ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos se cansaram dela. Os discípulos se cansaram de ouvir essa mulher gritando atrás deles. E eles chegaram para Jesus: olha, despede ela que, olha, já está cansativo essa mulher gritando atrás de nós. Irmãos, uma parte aqui. Quantas vezes que existe ao nosso redor pessoas precisando de Jesus, necessitando de Jesus, e nós andamos com Jesus, mas o clamor deles não nos afeta. Nós somos iguais a esses discípulos. O clamor dela irritou os discípulos, e muitas vezes existem pessoas clamando ao nosso redor, e nós, ao invés de sermos o canal que levam elas a Jesus, nós dizemos: ô pessoa chata, que não para de incomodar, igualzinho os discípulos. Você tem ouvido o clamor das pessoas? O clamor por Jesus, mas você é representante de Jesus. Você anda com Jesus. É a você que tem que conduzir ela a Jesus. Mas nós estamos ouvindo? Ou nós estamos como esse discípulo, ô pessoinha que incomoda? Essa pessoinha aí está incomodando demais. E Jesus, ele olhou para aquela mulher, e aí os discípulos falaram: olha, despede ela, porque ela vem gritando, tá chato isso aí, despede ela, Senhor. E Jesus então fala assim: mas eu não fui enviado só para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Jesus está dizendo: olha, ela não é judia, ela é cananeia. Eu não fui enviado só para a casa de Israel. Jesus estava testando
aquela mulher. E aí, no versículo 25 diz: então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. A maneira que começamos define o final. A maneira com que nós chegamos até Jesus vai definir o final daquilo que nós buscamos em Jesus. Ela não era da nação de Israel, mas ela reconheceu Jesus como rei soberano e rei de Israel. E quando ela chega até Jesus, diz aqui, ela chegou e fez o quê? O adorou. Antes dela pedir, ela o adorou. Antes de pedir. Ela não só reconhecia Jesus como rei de Israel, mas ela reconhecia Jesus como rei espiritualmente também, como Deus também. E ela chega e o adora. E então depois ela pede para Deus. Então a maneira como nós chegamos até Deus fala muito do como vai ser o final. Muitas vezes nós chegamos até Deus querendo algo, meio que exigindo de Deus algo, querendo cobrar de Deus algo, querendo dizer: Deus, você precisa fazer isso hoje para mim. Senhor, eu quero isso hoje. E muitas vezes nós nem o adoramos. Nós já chegamos atropelando e nós já chegamos querendo cobrar Deus de algo como se Deus tivesse a obrigação de fazer. E nós aprendemos com esta mulher que não é dessa maneira. Ela chega e ela o adora. Ela presta a ele a sua adoração, o seu louvor. Ela engrandece ele. E depois ela pede: socorre-me. Então essa mulher chegou humilde diante de Deus. Ela não chegou arrogante diante de Deus. Ela não chegou achando que Deus tinha que fazer. Não, ela foi realmente humilde, pedindo pela misericórdia dele. Sabendo que ele tinha poder para realizar o que ela queria, mas que se ele o fizesse, seria pela sua misericórdia, e não porque ele lhe devia alguma coisa. É isso, irmãos. Nós temos que ter isso na nossa mente. Se Deus fizer para nós, é pela sua misericórdia. Não é porque a gente merece. Não é porque a gente é bonzinho. Não, mas eu sou uma boa pessoa. Aí Deus tem que fazer as coisas para mim. Jesus disse: e vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Então, irmão, Jesus diz que nós somos maus, não adianta eu querer me achar bonzinha. Eu sou mau. E nós temos que ter essa consciência, nós somos maus. E se Jesus nos der, é porque Ele nos ama, pela sua misericórdia. Ele não tem obrigação de me dar. E ela foi humilde ali, diante do Senhor, e ela o adorou. E olha a resposta que Jesus deu, 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Que resposta que Jesus deu para ela, hein? Em outras palavras, eu chamo ela de uma cachorrinha. Você não passa de uma cachorrinha. E não é certo eu tirar a comida dos filhos para dar para um animal. Quem faz isso? A gente tem animal de estimação, a gente cuida deles, mas entre o filho e o animal de estimação, quem tem a preferência? Por mais que o animalzinho seja bonitinho e fofinho, o filho sempre vai ter preferência. Que resposta dura que Deus deu a esta mulher. Que resposta difícil que ela ouviu. Ela estava ali clamando, ela o adorou, ela chegou com humildade diante dele e ela recebe dele uma resposta que não era, com certeza, o que ela pensou que ia receber. E nós, irmãos, se nós ouvíssemos de Deus uma resposta dura assim, o que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude se Deus nos respondesse de uma maneira tão dura assim? Nós continuaríamos ali, na presença dele, ou nós viramos as costas? E ela tinha essa opção de virar as costas e sair, porque a resposta que Jesus deu foi dura. Mas ao invés dela sair, ela soube usar a resposta a seu favor.
Essa mulher, ela soube usar a resposta dura de Jesus a seu favor. E ela diz assim, versículo 27, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ao invés dela se revoltar porque Deus não tinha atendido a sua prece e ainda tinha dado a ela uma resposta dura, ela novamente se coloca com humildade, com persistência na presença de Deus, porque ela foi persistente e ela diz: sim, é verdade, os filhos têm preferência, mas a migalhinha que cai, o animalzinho de estimação pode comer, não tem problema. E aí no versículo 28 diz: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nossas atitudes mostram quanto estamos dispostos a fazer para conquistar o que queremos. A atitude dela de receber uma resposta dura e continuar na presença de Jesus mostrou o quanto ela queria aquilo que ela estava buscando. Mostrou a sua fé. E aqueles discípulos que mandaram Jesus despedir dela devem ter ficado... Ela mostra a sua fé. E o quanto ela estava disposta a lutar por aquilo que ela precisava. E você? Você tem pedido a Deus, Deus tem dito não, ou às vezes não tem respondido. Qual a sua atitude? Você tem sido persistente na sua busca? Você tem clamado e buscado e continuando clamando? Ou você se irrita porque você não recebeu de Deus a resposta? Ou a resposta não foi aquela que você esperava? Qual a sua atitude? Porque é nossas atitudes que demonstram a nossa fé. Não é as nossas palavras. É as atitudes. Esta mulher, ela falou com palavras que ela cria em Jesus, porque ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela falou com suas palavras, mas ela demonstrou com suas atitudes que ela tinha fé, sim, no Mestre. Então, nossas atitudes falam muito alto, irmãos. Falam muito alto diante dos homens e falam muito alto também diante de Deus. Nós desistimos fácil. Sim, ela sabia que só Jesus podia dar a ela aquilo que ela queria. Ela sabia que só Jesus podia curar a sua filha. E ela não desistiu disso acontecer. Mesmo que, a princípio, a resposta foi dura. A palavra de Jesus para ela foi dura. Ela não desistiu, ela continuou. E ela mostrou a sua fé e ela alcançou o seu objetivo. Ela sabia que só Jesus podia ajudar. Nós sabemos disso, que nossa vida é só Jesus. Ele conhece a nossa dor e conhece também os nossos sonhos. Ele conhece, tem muita gente orando, pedindo a Deus algo para o futuro. Principalmente os jovens, né? Os jovens estão pedindo pelo seu futuro na área profissional. Muitos estão orando pelo seu futuro marido ou esposa. Isso é bom, temos que orar a Deus, sim. Mas eu queria pedir, se eu pudesse pedir nessa noite para cada um, que lugar Jesus ocupa dentro dos teus sonhos, dos teus planos? Qual é o lugar de Jesus neles? Porque tem muito jovem orando: Senhor, prepara a minha esposa. E eu que ela seja uma pessoa assim, assim, assim. Será que você já orou assim: Senhor, prepara para mim a pessoa que ame a Ti, da mesma maneira que eu amo a Ti, Senhor? Será que tem sido essa oração dos jovens para Deus? Ou os jovens têm pedido: não, eu quero uma pessoa que tenha um bom salário, que me dê uma vida boa. E muitas vezes nós estamos pedindo muita coisa resumida a esta vida. E muita gente tem casamentos que são difíceis porque não pediram a Deus uma pessoa que amasse a Deus. Pediram a Deus uma pessoa que amasse elas. E nós sabemos que conviver a dois não é fácil. Mas quando nós amamos a Deus, nós nos sujeitamos aos nossos cônjuges.
E nós obedecemos a palavra de Deus e nós, então, tornamos o nosso casamento um lar que agrade a Deus. Porque, primeiro, nós tememos a Deus. Então, muitas vezes, nós temos sonhos, projetos, temos uma lista de pedido para Deus, mas Deus não faz parte daquela lista de pedido. Nós queremos que Ele nos dê, mas Ele não está incluso nesses planos. Ele não faz parte desses planos. Qual o lugar que Deus ocupa dentro dos teus sonhos e planos? Qual a parte que Deus ocupa? Irmãos, se Ele não for a parte central, você pode até conseguir, mas não vai ser do jeito que você pensa que vai ser. Então, essa mulher, ela demonstrou com suas atitudes que ela estava ali buscando a Jesus, porque ela depositava nas mãos dele toda a sua dor, o seu sofrimento e a sua confiança de que ele podia resolver. Então, ela foi e ela se colocou e ela ouviu do Senhor algo duro, mas ela usou ainda a resposta de Jesus em seu favor, e aí ela demonstrou a sua fé. A persistência é importante, ela foi persistente. Ela vinha gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine a cara dos discípulos para ela. Eu fico imaginando a cara dos discípulos para ela. Cara amistosa com ela. E ela veio, e ela persistiu até que Jesus ouviu. Então não desista, irmão. Não desista. Você está pedindo algo para Deus, ainda não aconteceu? Continua. Persista. Vá em frente. Ore mais tempo. Busque mais. Clame mais. A humildade é essencial. Ela chegou humilde diante de Jesus. Ela não chegou com arrogância diante de Jesus. Ela não chegou querendo dar ordens para Jesus. Ela se colocou ali como servo. Ela chegou e o adorou. Então, a humildade diante de Deus mostra realmente o que está no nosso coração. Às vezes nós pedimos e não alcançamos porque somos arrogantes diante de Deus. Chegamos a Ele de maneira errada. Como é a tua oração? A tua oração glorifica a Deus, exalta o seu nome, fala as grandezas de Deus, ou a sua oração é só uma lista de pedidos? Você nem engrandece o nome de Deus, você só pede. Não tem intimidade com o Mestre. Ela chegou e o adorou, ela se humilhou. Então, a humildade é essencial. Mas a fé é imprescindível para conseguir o resultado que queremos. A fé é imprescindível. Não tem como a gente alcançar aquilo que quer de Deus se nós mesmos não acreditarmos que Deus é poderoso para fazer. Às vezes, não é nem que Deus não está nos respondendo. Às vezes nós não temos fé. Nós já chegamos pedindo, mas será que Deus vai fazer? Já pede meio que duvidando. É necessário que aquele que se aproxima dele creia. É necessário, irmãos, a fé. A fé é necessária na nossa vida. Nós ouvimos o testemunho da irmã Divina aqui. Ela creu que naquela situação que parecia irreversível, Deus podia mudar a situação. E Deus mudou. Deus mudou a situação da irmã Divina. Porque ela creu. Então, a fé é imprescindível para nós alcançarmos os resultados. Nós precisamos crer realmente de todo o coração. Irmãos, o testemunho da irmã Divina me chamou muito a atenção. Ela estava numa situação difícil. E aí Deus preparou, segundo ela, o melhor lugar. E quando a gente olha para o testemunho da irmã Divina, a gente fica assim, mas ela foi pelo SUS? E nós sabemos a situação do SUS. E a irmã Divina diz que foi no melhor lugar. Está vendo, irmãos? Deus cuida de nós. Deus cuida. Nos piores momentos, Deus cuida.
Deus levou a irmã Divina para um lugar que ela foi bem cuidada, foi bem tratada. Mas olha o que ela fez lá. Ela não ficou se condoendo com a sua dor e a sua né? Ai, porque eu estou mal, ai, porque isso, porque aquilo. Ela não. Ela lá no hospital, ela testemunhou de Deus. Ela falou de Deus. Irmãos, ela estava no hospital, num estado grave. Mas ela deu testemunho de Deus para as enfermeiras, para os médicos. E nós estamos aqui bons, que testemunho você tem dado de Deus? Qualquer dor de cabeça nós estamos lamentando e reclamando. E aí vem alguém e até nós já, em vez de testemunhar de Deus, já reclamamos. Não, porque minha vida está difícil. O testemunho da irmã Divina me alertou para isso, né? Nós, às vezes, com tão pouco, estamos reclamando e não falamos de Deus. Ela lá no hospital, grave, que a situação dela foi grave, a gente acompanhou, e ela estava lá testemunhando, falando de Jesus lá, e crendo que Deus ia tirar ela daquela situação. E Deus tirou. Ela está aqui testemunhando, Deus fez. Porque ela creu. Ela creu, a fé dela fez com que Deus ouvisse as orações sobre a vida dela. E ela deu testemunho, não só aqui, mas lá. Você tem dado testemunho de Deus? As pessoas chegam até você, elas veem uma pessoa de Deus na sua vida? Que lugar Deus ocupa dentro dos teus sonhos? Esta mulher nos ensina muitas coisas. E nos ensina a maneira correta de chegar até o coração de Deus e alcançarmos tudo aquilo que vamos buscar. Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Mas existe um caminho. E neste caminho, nós precisamos manter a persistência, a humildade e a fé. Deus abençoe.